Agora, esta noite, estamos pouco antes de entrarmos nesta grande era da igreja. Eu apenas espero que nosso Senhor derrame seu Espírito sobre nós e nos abençoe novamente. E só podemos ver os destaques agora, porque no próximo grande evento estaríamos aqui a semana toda. E nós nos regozijamos tanto ontem à noite. Bem, agora, pouco antes de lermos as Escrituras, poderíamos mudar nossa posição por alguns momentos e nos levantar para orar. Nosso bondoso Pai Celestial, viemos em nome do todo-suficiente Senhor Jesus, sabendo que um dia Tu virás. E estamos tentando preparar o coração das pessoas para receber esta grande revelação que Tu és o Filho vivo de Deus, não morto, mas vivo para sempre e vivendo em Tua igreja como testemunha do Pentecostes. Daquele grande momento quando o tempo de refrigério viria da presença do Senhor. Estamos muito felizes em aproveitar esses momentos depois de 1900 anos. E, Pai, humildemente inclinamos a cabeça em respeito a estes grandes homens através das eras, aquelas estrelas que Tu seguraste em Tuas mãos e dissestes serem anjos das eras da igreja, os ministros. Como te agradecemos pelo grande São Paulo de Éfeso, por Irineu, ó Senhor, Irineu, teu grande servo, e por São Martinho, e esta noite por São Columba. Senhor, como te agradecemos por estes homens no meio do romanismo sombrio, paganismo que entrou na igreja. Eles bravamente posicionaram-se pela bênção e mensagem pentecostal, falando em línguas e grandes sinais e maravilhas, a cura dos enfermos e a ressurreição dos mortos. Muitos, Senhor, foram massacrados e mortos, dados aos leões. Coisas terríveis aconteceram. A terra está banhada com o sangue dos justos. E, Pai, o sangue deles clama hoje contra aquela igreja perversa e adúltera. E Tu disseste, um dia quando o anjo derramou sua taça sobre ela, foi encontrado nela o sangue de todo mártir. Senhor, ajuda-nos a estarmos preparados para nos levantarmos agora, porque o tempo está se aproximando enquanto vemos esta besta com 2 chifres subir da terra, não da multidão e multidões de pessoas com chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. Cremos que a hora está próxima agora, Pai, quando estas igrejas estão se confederando, fazendo uma imagem para a besta, e será terrível para aquele grupo, Senhor, que não se unir. O boicote virá, mas naquela hora Tu prometeste levar a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Antes que uma gota caísse, Noé estava na arca. Antes que o fogo pudesse atingir Sodoma, Ló já havia partido. Pai, cremos que mesmo antes que os poderes atômicos explodam esta terra, a igreja se terá ido. Estamos tão felizes, Senhor, e sabemos que as bombas estão prontas nos hangares esta noite. E podemos olhar para o céu e ver o Filho do Homem levantando-se de seu trono para aprontar sua vinda à terra. Para o arrebatamento de sua igreja, e sabemos que seus preciosos pés não tocarão esta terra pecaminosa nesse momento. Pois assim como Rebeca montou o cabelo, saltou do camelo, antes de começar ou chegar à casa de Abraão, ela conheceu o noivo no campo. Oh, Deus, assim a igreja encontrará no ar o nosso noivo, porque nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e seremos arrebatados juntos com eles, encontrar o Senhor no campo, nos ares, e estaremos sempre com Ele. Ajuda-nos esta noite, Senhor, dá-nos a doçura aos nossos espíritos, remove toda amargura e indiferença, e que sejamos sobremaneira tocados pelo Espírito Santo. Que o anjo de Deus dirija esta noite. Senhor, não sei o que dizer a este povo. Tenho a história e coisas escritas que fizeste, Tu tens de interpretar o futuro. Então, oro que Tu concedas isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, abramos no livro de Apocalipse. E esta noite, estamos na era da igreja, a 4ª era da igreja,
Tiatira. A grande era da igreja conhecida como Era das Trevas. Esta era da igreja começou em 606 e terminou em 1520. Foi tudo o que eu pude fazer e escolher. Muitos estudiosos escolhem São Patrício como a estrela, ou as 7 estrelas foram os 7 anjos das 7 eras da igreja. Sabemos que amanhã à noite, sem dúvida, veremos Lutero e depois Wesley. Não sabemos quem será a estrela da igreja de Laodiceia. Estamos na era agora, estamos desde 1906, no início de Pentecostes. Mas um anjo se levantará, que abafará todos os dogmas, preparará a igreja para voltar para o lar. Agora, um professor em espírito que se levantará com sinais e maravilhas. Agora, eu oro que Deus nos ajude a saber disso. E ao escolher esse, olhando bem, São Patrício foi um grande homem. E olhando para alguns dos manuscritos antigos, São Patrício não era católico. Protestou contra a Igreja Católica e durante o tempo da Reforma trouxeram aquele dogma que tinham. Isso provou que São Patrício protestou contra a Igreja Católica, que São Patrício era mais como um homem de organização, tinha sua própria escola. Quando foi sequestrado nas margens do mar, ele e as suas 2 irmãzinhas, das quais nunca mais se ouviu falar, provavelmente foram levados para Roma, vendidas como escravas. Ele também foi levado e vendido como escravo, recebendo o emprego de cuidador de porcos. Treinou cães para cuidar dos porcos, atendiam com diferentes grunhidos que ele ensinou aos cães, e essa foi finalmente a maneira de escapar na parte de baixo do navio, que os cães o cobriram até que fosse para o mar. Então voltou para sua terra amada Irlanda, encontrou-se com o pai e a mãe vivos. E São Patrício, ele era sobrinho do grande São Martinho, que foi um dos maiores que já tivemos na linha sucessiva dos homens desde Jesus Cristo, foi São Martinho. Suas igrejas estavam completamente cheias do Espírito Santo, todos falando em língua, tinham sinais, maravilhas e milagres. Ele manteve a fé pentecostal no meio dessa era da igreja que estava se casando com o catolicismo. O paganismo é nicolaísmo, casando-se, formando uma organização e fazendo os nicolaítas, e nós os chamamos de Nico, que significa conquistar ou subjugar os leigos e remover o Espírito Santo da congregação. E só o sacerdote é santo, só o homem. E então, vivem de qualquer maneira, acho, e depois confessam ao padre. Descobrimos na noite passada que Constantino estabeleceu o primeiro bispo, deu-lhes edifícios e datas e tudo que se tem hoje, e aí eles fizeram a grande festa do solstício, 21 de dezembro, o dia mais curto do ano, e então introduziram essa heresia, sendo que ele era o dia do sol. Veja, o aniversário do sol mudaram para o nascimento de Jesus Cristo de abril para 25 de dezembro. 25 de dezembro, durante aqueles 5 dias, os romanos tinham suas grandes celebrações, circo e assim por diante, quando tiveram essa grande festa pagã. E colocaram esse homem como um deus ali, vestiram e tudo mais, e tinham seu deus lá com eles, e foi aí que as pessoas pós-milenistas surgiram, porque acharam que estavam no milênio ali, porque eram ricos, não precisavam nada, e o Estado e a igreja estavam juntos. Estamos no milênio, ainda é um ensinamento católico até hoje. Agora estamos no milênio, mas sabemos que isso está errado. O milênio, a segunda vida de Cristo traz o milênio, isso. A terra está gemendo, clamando por aquele dia de doce libertação, quando nosso Senhor retornar ao mundo. Agora, este grande santo aqui foi Columba. Foi um grande homem de Deus. Agora, tenho algumas de suas histórias escritas aqui. Primeiro, a 4ª era da igreja, Tiatira, significa estar relaxado, frouxo ou nebuloso. Veja, foi apenas uma época ilegítima, de 606 a 1500, e a estrela era Columba, da Irlanda, da Escócia, sobrinho de São Martinho, e viveu cerca de 60 anos depois de São Patrício, e assim seu ministério começou cerca de 60 anos depois de São Patrício. Ele nunca aceitou a doutrina romana.
Ele foi um grande homem de fé, rejeitou o ensino romano, nunca foi a Roma e a rejeitou totalmente. Acontece que não consegui encontrar onde o canonizaram, como fizeram com São Martinho e Irineu, porque ainda estavam na igreja e tinham sinais e maravilhas do Pentecostes, mas eles creram. Ele nunca recebeu o ensino romano e recebeu a Bíblia do ensino da piedosa mãe, a irmã de São Martinho. Ele nunca recebeu os ensinamentos romanos em qualquer ocasião. Ele ensinou que os sinais de Marcos 16 devem seguir todo crente. Amém. Esse é meu tipo de... é o homem que eu gosto. Sim, Senhor. Ele ouviu a voz audível de Deus chamando-o. Esse é o outro bom sinal para ele. Então, nada pôde detê-lo depois disso. Ele saiu, entrou em ação quando ouviu a voz audível de Deus. Um milagre, tenho vários escritos aqui, mas vamos pegar esse aqui. Um milagre foi quando ele foi a certa cidade para a qual o Senhor o havia enviado, e a cidade não queria recebê-lo. Então foram lá e tentaram, pegaram os músicos e tal, fecharam os portões e os músicos tentaram abafar tocando. E ele começou a pregar e abafou os músicos e as portas se abriram e ele entrou e pregou mesmo assim, converteu todo o grupo. Aqui está outro testemunho que eu gostaria de falar. Entrou em uma cidade, tinham cidades muradas naquela época, foi até a cidade, e o expulsaram, estava indo embora quando o filho do chefe adoeceu gravemente, mandaram chamar o bom santo, ele voltou, deitou-se sobre o menino agonizante e ele voltou à vida. Sua igreja foi chamada do Espírito Santo. Ele não aceitou nada menos porque cada membro de sua igreja tinha de ser cheio do Espírito Santo, protestou e odiou a hierarquia de Roma. Acho que ele foi a estrela da era. O que estava fazendo? Falando em línguas, batismo em nome do Senhor Jesus, realizando as mesmas coisas que quando começou. Se Deus é infinito e foi assim que estabeleceu no início, tinha de permanecer do mesmo jeito e tem sido, através da minoria, ao longo da história, quase desapareceu aqui e volta novamente através de Lutero. Agora, queremos começar agora e ver, se podemos começar a ver alguns desses versículos, começaríamos no versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Você notou a quem se dirige? Essas mensagens são endereçadas ao anjo ou ao ministro que tinha a luz daquela era da igreja. Está vendo? Agora, ontem à noite vimos, no final desta outra era da igreja de Pérgamo, que o anjo da igreja, vencendo nesta era da igreja, receberia uma pedra. E nesta pedrinha, agora pegamos essa pedra, simbolizamos o que significa rocha. Um anjo seria como Pedro, chamado de pedra. Vimos que o seu nome influencia na sua vida. Agora, não posso entrar nisso muito porque o diabo tem sua numerologia falsa. Sabemos disso. Faz com que as pessoas comecem a sentir coisas e o que acaba em espiritismo é a do diabo. Sabemos disso. É por isso que tem que cuidar. A razão pela qual chamaram Jesus de Beelzebul, diabo, porque, veja, podia discernir os pensamentos das mentes. Mas ele era a palavra de Deus. Em Hebreus 4, diz a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e discerne até os pensamentos e intenções do coração. A mente, está vendo? Então, ele era a palavra. Ele é a palavra viva entre nós. E então tem o mesmo efeito sobre nós. Veja, o mesmo porque a mesma palavra. Veja, é a mesma coisa entre nós, é assim mesmo. E às vezes aqueles que não estão nessa categoria falam em línguas e outra pessoa interpreta o que é o verbo se fez carne novamente entre nós. E então, notamos então que este anjo receberia, o anjo da era da igreja que recebeu a pedra, era uma pedra branca, não significava sua própria justiça, mas a própria justiça de Deus, e nesta pedra havia um nome que ninguém conhecia, mas aquele que o recebeu. Ele o conhecia, mas ninguém mais
poderia saber. Então, quando ouviu esses homens tentando impressionar você, mencionando que quando você ouvi-los mencionando São João, São Paulo, Santa Maria, que isso, aquilo, outro, não acredite, porque se fosse, nunca tocaria no assunto. Isso mesmo, ele tem que guardar para si. Ninguém o conhecia além dele mesmo, mas ele sabia, porque todo vencedor perfeito ganha um novo nome como aquele. Dessa maneira, você notou, Abraão foi chamado Abrão, mas quando Deus foi usá-lo, mudou seu nome para Abraão. Sarai era Sarai, mas quando Deus ia usá-la, mudou seu nome para Sara, princesa. Notou, Jacó era suplantador. Esaú significa vermelho, cabeludo, vermelho, ruivo, vermelho, Esaú. Agora, e Jacó era o suplantador, que é um trapaceiro. Não disse Esaú seu nome, não se chama Jacó, suplantador, mas quando ele lutou com o Senhor a noite toda e venceu, foi abençoado. Deus trocou seu nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Paulo foi chamado de Saulo até encontrar-se com o Espírito Santo na forma de uma luz que brilhou sobre ele. Seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Simão, quando conheceu Jesus, mudou o seu nome para Pedro. E quando Jesus venceu, seu nome foi mudado. E ele revelaria esse nome, aquele que estiver com ele, vencer como ele venceu, recebeu um novo nome, e eu revelarei meu novo nome a ele, está vendo? E cada vencedor, quero dizer, entre aqueles, seus líderes e assim por diante, agora, nem todos os filhos de Israel tiveram seus nomes mudados, claro, mas esses grandes líderes, quando venceram, receberam um novo nome. Veja como isso se encaixa perfeitamente. E agora descobrimos que ele também recebeu maná escondido. Agora, o maná escondido é um tipo de pão da proposição. Os pães da proposição eram apenas para sacerdotes. Claro, o pão da proposição era para sacerdote. Foi algo especial preparado para sacerdote. Isso é, os líderes. E este homem venceu, toda a congregação recebeu maná, mas ele recebeu um maná escondido especial, ou revelação especial, sobre quem era Jesus e que é especial sobre ele, tudo sobre ele. E o anjo, ele teria aquela revelação se tivesse vencido. Aguente firme, porque aquele que ele venceu dirigindo-se ao anjo da igreja. Está vendo? Agora, então encontramos esta noite, começamos com: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Agora, quando ouvimos na primeira era de Éfeso, no início de Apocalipse, nós ouvimos em sua pessoa cétupla glorificada. Cabelo, descobrimos que João o encontrou lá no dia do Senhor. Agora, quando ele vem, é sacerdote. Quando ele estava aqui na terra, era um profeta de Deus. Agora, ele tomou seu próprio sangue e foi perante o Pai, que o torna sacerdote. Quando retornar, será rei, profeta, sacerdote e rei. Ele era o profeta de Deus, uma águia. Era o sacerdote de Deus, um cordeiro. Quando retornar, será o leão, um rei, a tribo de Judá para reinar. Mas entre a sua função sacerdotal, deixando o santuário, então encontramos de pé ali. E João diz que ele estava em espírito no dia do Senhor, não no sétimo dia, no domingo. Tudo isso está errado. Vimos isso, pesquisamos as escrituras. Era o dia do Senhor. Hoje é o dia do homem. A vinda do Senhor será seu dia. E o encontramos no dia do Senhor. E quando ele viu o Senhor, ele tinha cabelos brancos como a neve. E sabemos que isso representa juiz. E outra coisa, ele não era um sacerdote então, porque o sacerdote era cingido na cintura
o que significa serviço, mas estava cingido ao redor do peito, aqui em cima, o que significa era juiz. E nós o vimos caminhando no meio dos 7 candeeiros de ouro, e agora voltamos ao ancião de dias, sendo branco, no julgamento do trono branco. Quando Daniel viu, ele veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve. Agora branco, os velhos juízes ingleses, ao longo dos anos, costumavam, quando iam ao tribunal, usar uma grande peruca branca como a neve, porque eram juízes, e João o viu no dia do Senhor, quando ele era um juiz. Amém. Agora, nós vemos que ele tinha olhos como chamas de fogo. Então, aqueles olhos como chamas, no passado, aqueles olhos estavam nublados, com lágrimas humanas, poderiam parar e chorar por um homem morto, e sabendo que em 5 minutos ele viveria novamente. Mas é apenas emoção humana, mas por trás estava tal poder que ele podia ver a vida inteira de um homem e dizer quem ele era e todos os detalhes, porque agora apareceu nesse reflexo como fogo aos olhos que podem olhar através de lá para toda a terra e ver tudo o que está acontecendo. Onde estará no dia do juízo você? Seus pecados estarão nus diante de Deus. E se observar saindo da sua boca uma espada de 2 gumes, descobrimos ser a palavra. Vimos que seus pés eram de latão reluzente, que significa seu fundamento. Pisou no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso e levou o pecado sobre si e saiu. Isso agradou a Deus. Está certo. E seu fundamento é nosso fundamento. Em Cristo, a rocha sólida. Eu permaneço, disse Ed Peroné. Todos os outros terrenos são areia movediça, isso mesmo. Agora vemos aqui que toda vez que ele encontra uma era da igreja, ele se dirige a ela com um de seus nomes de deidade. Agora vemos lá atrás que a primeira de todas as revelações é a divindade suprema de Jesus Cristo. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Sou o primeiro e o último, o Deus Todo-Poderoso. Veja, a primeira revelação. João se virou para ver do que estava falando. A primeira coisa, ele se dirigiu. Qualquer rei, quando fala, diz quem ele é. Qualquer um diz, eu sou fulano de tal, fala com você. Você não me conhece, sou William Branham, sou fulano de tal. Quem quer que seja. Ele disse, eu sou o primeiro e o último, aquele que está vivo e foi morto, vivo para todos sempre. Oh, que coisa. A divindade aqui, nós o vemos em sua pessoa cétupla de seu estado glorificado. Em cada era da igreja, ele aproxima deles em uma daquelas diferentes divindades, em um daqueles diferentes estados glorificados. E esta noite, ele está vindo com uma chama de fogo, olhando para Laodiceia ou para Tiatira. Essa é a época em que a igreja se casou com o catolicismo e o paganismo. Os nicolaítas e o paganismo se uniram e formaram e deram à luz a primeira igreja, a igreja organizada. E Deus disse que as obras dos nicolaítas que estavam em Éfeso, lá atrás na primeira igreja pequena, em Pérgamo, chegaram a ser uma doutrina. Disse que era uma doutrina de Balaão. E Balaão foi quem ensinou Israel a ir e cometer prostituições, ou se prostituírem com Moabe, membro morno da igreja, ou igreja comum, a grande organização. E vimos que Deus disse que a doutrina nicolaíta pega todo o poder que está na igreja e o coloca de lado e o faz organização. Ele disse, odeias, também detesto. Continua dizendo, detesto, aborreço. E atingiu seu pico aqui. Veja como eles apertaram a igreja até puxaram aqui, até a ser uma pequena coisa. É onde estamos. Agora, neste dia que esta revelação veio, foi um dia que Roma edificou sobre grandes pedras seus palácios de feno e palha, mas ele está dizendo a esta igreja, ele ainda permanece como chamas de fogo, olha para baixo através do tempo, seu fundamento não é feno, palha, mas é bronze sólido provado na fornalha ardente, e a base está segura. Eu amo isso. Sabemos onde estamos. Muito bem. Conheço as tuas obras e teu amor, teu serviço e tua fé e tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Muito bem, parece que a igreja tinha sido quase completamente eliminada. Restava apenas uma pequena porção e haviam se afastado das grandes reuniões espirituais. E eles meio que estavam dependendo das obras. Deus não quer que dependamos de obras. Este é um sinal de um organismo. Trouxemos um pouco de lenha para a senhorita Jones, vamos trazer fulano, seus filhos, roupas, mas não dependia disso. Não faça isso, irmão, isso é uma boa ação, um bom cidadão decente faz isso, mas o necessário para ser cristão é uma experiência de um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. Eles encolheram, foram atrás de obras em vez de amor e fé, aumentando mais e mais o tempo todo, à medida que continuavam. Muito bem. Conheço as tuas obras, a tua fé, conheço a tua paciência e outras, mas agora vamos pegar o versículo 20. Ouça isto. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem como um dos sacrifícios da idolatria. Agora, mulher, que vimos ontem à noite que a mulher representava a igreja. Agora vemos aqui que foram chamados de Nicolaitas, a doutrina de Balaão, e agora se tornou uma Jezabel. Agora, Jezabel, se notar, é uma ótima história. Agora, se quiser anotar, comece com 1 Reis, 1 Reis por volta de 16. Jezabel não era filha de Abraão, nem desse grupo aqui, Roma pagã. Os Nicolaitas eram o grupo de cristãos frios e formais que se separaram dos verdadeiros cristãos, aparentemente sem fé. E queriam fazer a igreja como uma loja, bem como tem hoje, como uma loja sem espírito ali. Os dias dos milagres passaram, tudo foi para outra era. Temos uma irmandade, bom maçom, Odd Fellows e tal, tem isso é bom, mas nunca tomará o lugar do novo nascimento em Jesus Cristo, salvação para a alma. Isso é verdade. Muito bem, esta Jezabel, agora ela era filha de Abraão, verdade, a princesa de uma idólatra. Naquela época, quando a família real, sua família real era famosa por sua lealdade cruel e selvagem aos Balaíns. O pai dela era sacerdote ao ídolo de Astarte, não sei como pronunciar, tirei da história. Acabe usou sua estratégia como Constantino. Essa grande e poderosa nação estava ao lado de Israel, portanto, o que Constantino fez na noite passada, ele não se converteu. Ele era político. O que estava tentando fazer? Levou os cristãos quando lhe disseram que oraria. Agora lembre-se, estamos falando sobre os Nicolaitas. Ele disse que se orassem, ele ganhasse essa batalha, então ele seria um cristão. Ele teve um sonho, pintou seus escudos de branco aquela noite em forma de cruz quando emergiram os cavaleiros de Columba naquela época. Essa é a posição deles. Mas ele nunca fez nada como cristão. Em uma das igrejas nicolaitas chamada Santa Sofia, colocou uma cruz, como eu disse ontem à noite, pelo que eu posso encontrar em qualquer das páginas da história e a impressão dos livros da igreja, e muitos outros estudiosos dizem o mesmo. Não sabemos nada sobre sua conversão, mas no que ele entrou, o que ele queria fazer, ele viu o máximo agora, o de Roma. Agora, olhe, a estratégia, e observe como a Bíblia confirma isso, deu centenas e centenas de anos antes de acontecer, e Deus disse aqui que Constantino usou a mesma estratégia que Acabe usou. Agora, Constantino viu que muitos de seu povo eram esses nicolaítas, cristãos, alguns chamados hereges. São pentecostais, eram hereges e santos roladores, muito mais. E onde estavam os verdadeiros sinais e maravilhas mais? A igreja natural. Então, entrando na organização. O que fez? Constantino fez uma jogada inteligente, foi ali e levou seus amigos pagãos, seus amigos cristãos, e uniu as igrejas e estabeleceu trouxe o paganismo para o cristianismo. Cristianismo e paganismo casaram-se na igreja de Pérgamo.
Agora, o que ele disse aqui nesta noite, a mesma coisa que Acabe fez. Acabe, para fortalecer seu reino, casou-se com Jezabel, essa idólatra, para fortalecer seu reino, para dar mais força a Israel. E é isso que as igrejas estão tentando fazer. É como querem fazer uma Bíblia para sair no próximo ano, em 62, para ser uma Bíblia que agrade aos judeus, católicos e protestantes. Oh, que coisa! Tem um recorte do jornal, não trouxe comigo esta noite, mas você me ouviu ler a outra noite. Agora, veja. Oh, essas coisas para tentar crescer, pegam as coisas sagradas de Deus e espalham assim de qualquer forma para crescerem, para serem numerosos. É o que a igreja fez. Recebia as pessoas apertando mãos, renegados e tudo mais. Pessoas não regeneradas aceitavam. Mas para o verdadeiro corpo de Cristo, que não é uma organização, mas o corpo místico de Cristo, você só pode entrar aí de uma maneira através do Espírito Santo. Claro, e os mesmos sinais que caíram sobre esses apóstolos caem sobre a igreja. E essa é a pura verdade. Agora, não temos de ceder e dizer, bem, vamos juntar assembleias aos unitaristas, a isto, batistas, metodistas. Vamos nos unir a Cristo. Fique fora dessas coisas, porque cada uma dessas organizações está bem, mas elas têm suas doutrinas e tais, e você tem de ver que se o supervisor geral permite que você entre naquele país e faça uma reunião, se você não ensina como eles, expulsam você. Não se pode ficar com a Bíblia. Deus não pode fazer isso. Ele detesta isso. Qualquer cristão nascido de novo também. Querem agir, querem servir e querem ter comunhão, mas não se pode fazer isso. Eles os expulsam. Deixe-os expulsar. Vá em frente e receba o Espírito Santo. Exatamente isso. Eles querem receber aquele dogma, querem que você chegue ao ponto em que tenha muito dinheiro. Os batistas têm um ditado em 44, mais 1.044. E o que conseguiram? Exatamente como o evangelista Billy Graham, em Louisville, quando esteve, e ele disse, São Paulo, chegava numa cidade, convertia um, voltava no ano seguinte, tinha 30, com tataranetos daquela única conversão. Disse, vou a uma cidade, chamo 30 mil, volto no outro ano, não consigo encontrar 30. E o que ele disse foi bom, mas não creio que nosso precioso irmão estava certo. Disse, pregadores preguiçosos, eu dou o nome e endereço deles, vocês sendo com os pés sobre a mesa, escrevem-lhes uma carta em vez de falar com eles. Admirei isso. Gosto do homem, porque ele não é hipócrita. Eu gosto disso, mas gostaria de dizer a ele, Billy, quem estava lá para guiar aquele convertido de Paulo? O que acontece, Billy, é que se você deixasse voltar e lá, deixasse de apertar a mão, esse tipo de coisa, e aceitar Jesus como salvador pessoal, mas permanecer lá, morrer e apodrecer e nascer de novo do Espírito Santo, produzirá novos convertidos. Ele, então, estará pegando fogo, e ele é como a casa em fogo no meio de um vento forte, não se consegue apagar, espalhando por toda parte. O verdadeiro convertido a Cristo não pode ficar quieto, ele sempre está em ação. Oh, irmão, o antigo batismo do Espírito Santo inflama sua alma. E você não consegue ficar parado com o vento soprando em você, forte, continua a soprar e apenas continua adicionando mais lenha e continua. Sim, Senhor, ninguém teve que liderar esse convertido de Paulo. Paulo os enraizou o suficiente em Cristo até que morressem para si, estivessem vivos em Cristo, e ele fazia o resto. Irmãos batistas são bons, mais um milhão, que adianta? Mais 1 milhão de nomes. Sente-se e invente alguns que eram colocados ali. Só queremos que são nomes no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, lavado no sangue, cheio do Espírito Santo. E pesquise a história. Eu gostaria que todos pegassem o concílio de Nicéia, lessem sobre os mártires que se mantiveram ali firme na chama pentecostal. Digo hoje, irmãos, vocês batistas, metodistas, o que sejam, a verdadeira luz genuína agora não é a organização pentecostal, a verdadeira luz é
experiência pentecostal. Passei dias na história procurando tudo para encontrar, e é aquela chama de Pentecostes que se manteve viva desde o Pentecostes até agora. Sim, Senhor, foi desprezada. Alguns dizem, bem, a grande igreja católica superou as ondas. Bom, isso prova que ela é verdadeira igreja. Oh, não é uma coisa estranha para mim, com o Estado e tudo mais, apoiando-a. É claro que ela poderia existir, mas o que é estranho é aquele pequeno grupo que se separou. Pequena minoria ali, expulsa, jogada na prisão, cerrada em pedaços. Como sobreviveram? Porque o Espírito de Deus vivo se movia em seus seres, e todos os demônios do inferno não podem prevalecer contra ela. Sobre esta rocha edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Existe o que é real, isso é que o Espírito Santo deu a esses pregadores metodistas e assim por diante aqui. Veja, isso faz você se levantar, faz algo em você, nunca falha. Acabe. Aquele hipócrita. Veja, ele vai lá, diz, bem, se eu pudesse consolidar agora, controlar esta grande nação e me casar com a filha daquele grande homem lá, seremos amigos. O que estava fazendo? Vendendo o seu próprio direito de primogenitura. Agora, quando essa igreja protestante realmente for se unir com a igreja católica, ela fará a mesma coisa que fez ali. Acabe viveu no dia em que já aconteceu 3 vezes. Ela esteve na experiência da meia-noite da jornada de Israel. E aqui vem a meia-noite novamente. Chegamos à meia-noite novamente. 3 gerações antes disso. Foi aqui. Agora, se observar, Acabe se casou com Jezabel para fortalecer o seu povo. Exatamente o que Constantino fez. Ele montou uma grande igreja, pegou o altar fazendo um grande mármore, vestiu esse homem de papa, colocou ali, ele era um Deus vivo, podia falar com eles, contar-lhes seus pecados, agradava aquela igreja morna. Foram depois disso, seguro, isso, assim. Bem, não agradou ao homem nascido de novo. Quando receberam aquilo, então, realizaram cerimônias pagãs e fazer orações. O que fizeram? Desceram a Júpiter, subiram Pedro, baixaram Vênus e criaram Maria. Isso trouxe o paganismo às fileiras cristãs. E quando Acabe se casou com Jezabel, fez exatamente o mesmo, introduziu idolatria em Israel. E o que Jezabel fez? Matou todos os profetas que conseguiu pôr as mãos sobre eles. Verdade? Também os papas. Todo verdadeiro cristão que caiu em suas mãos foi morto, mas havia uma estrela naquela era. Oh, velho Elias, oh, sim, Senhor, ele não tinha medo de falar com ele sobre isso. Sim, Senhor, ele foi a estrela de Deus para aquela época. Chegou ao ponto em que disse, Senhor, sou o único que sobrou. Deus disse, bem, espere um minuto, um momento, Elias, tenho 700 escondidos por aí, entende? Não se sabe onde estão aí, fariseus, saduceus, batistas, metodistas, presbiterianos, mas eu tirarei dali apenas, espere, entende? Eu tenho, eles são meus. E ainda não dobraram os joelhos aos Baalins, mas o velho Elias era a voz de Deus naquele dia, e certamente era o mesmo tipo da voz de Deus na primeira vinda de Cristo, e será o tipo da voz da segunda vinda de Cristo, de novo, de acordo com as Escrituras. Agora, vemos que esta Jezabel, quando chegou lá, com certeza ia derrubar todos os altares de Deus e colocar seus próprios altares. E ela fez os israelitas se prostrarem diante de um ídolo, exatamente o que Constantino fez quando formou a Igreja Católica, trouxe paganismo para a Igreja Cristã e fez com que os cristãos se curvassem aos ídolos. Exatamente, a Era das Trevas novamente, a Era das Trevas de Israel, da Igreja, curvando-se aos ídolos. E Elias foi a estrela em seu dia. E todo Israel foi levado a adorar Balaão, e assim o fez a Igreja Católica em Tiatira. Agora, quero que observem outra coisa chocante. Eu estava olhando para a história aqui. Jesus disse que ela se autodenominava profetisa. Aquela mulher Jezabel que é dita profetisa. Agora,
Veja você, a Igreja Católica não permite que seu povo leia a Bíblia, porque dizem que o sacerdote é o único que pode interpretar divinamente aquela palavra. Bem, esta é a verdadeira interpretação de um profeta. Um profeta tem a interpretação divina da palavra de Deus. Com certeza. Como uma pessoa pode chamar alguém de profeta e então dizer que tem revelação errada? Isso faz tanto sentido quanto o ofício eterno de filho novamente. Veja, um profeta significa um intérprete correto. Aquele a quem a palavra do Senhor vem, a revelação, a palavra profeta significa um intérprete da palavra divina. Jesus disse, se houver alguém entre vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, falarei com ele. Se o que ele disser acontecer, ouça ou estou com ele. Se não acontecer, não ouçam. É isso. Foi a palavra divina de Deus e a palavra do Senhor vinha aos profetas. Agora, disseram então que essa igreja era um profeta. Agora, lembre-se, mudou de Nicolaíta agora para ela. Estão vendo? Uma Jezabel. Agora, ontem à noite foi a doutrina de Balaão. Vejam, doutrina dos Nicolaitas e doutrina de Balaão. Agora, Balaão foi quem cometeu fornicações com Israel e os Nicolaitas, o que eles fizeram? Formaram organização, em seguida colocaram juntos e você terá igreja, seguro. Apocalipse 17, a grande prostituta que se senta sobre muitas águas. Mulher, prostituta. O que ela é, como ela é prostituta, cometendo fornicações espirituais, interpretando mal a palavra para as pessoas. Afastem-se desse fanatismo. Isso é verdadeiro fanatismo. Isso. Agora, veja, chama-se profetiza. Nós somos o conselho de Laodiceia. E o conselho de homens, decidimos isso, aquilo e aquilo mais. Então, nos escutem. Aquele pequeno sacerdote aqui veio me entrevistar sobre Elizabeth Fraser, aquela moça, o cardeal quer saber, disse o bispo, se o senhor batizou essa moça, ela era católica. Sim, entendo, o senhor a batizou, sim, senhor, como batizou? No batismo cristão? Bem, o que ele disse, o que quer dizer com isso? O batismo cristão, da maneira que a Bíblia diz. Só existe uma maneira de batizar o batismo. Cada pessoa na Bíblia foi submersa na água em nome de Jesus Cristo. Ele abaixou a caneta, começou a escrever assim, disse, sabe que a Igreja Católica fazia isso antes? Eu disse, quando? Eu disse, quando? Tenho aqui todos os livros da história antiga que consegui de Londres, todos os lugares, para poder estudar quando esta hora se aproximar, quando vai acontecer. Eu disse, eu quero saber onde. Ele disse, disse na Bíblia, está dizendo que Jesus organizou a Igreja Católica. Ele disse, então Pedro foi o primeiro Papa? Claro. Eu pensava que a Igreja era infalível, não mudava, que todas as missas eram feitas em latim para que não mudasse. Ele disse, sim. Eu disse, bem, vocês realmente mudaram muito desde aquela época. Se essa Bíblia é o livro católico, então sou católico antigo. Isso. Então disse, então sou católico antigo, certamente. Ele disse, bem, agora veja, a Bíblia é apenas a história da Igreja Católica. Ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Isso mesmo. Que minha palavra seja verdade, a palavra de todos os homens mentira. E aqui neste livro de Apocalipse está o único livro, deixe-me repeti-lo, que Jesus endossou. E a primeira coisa que ele fez foi revelar sua deidade. E ele o fez completamente. E ele disse, quem tirar algo dele ou acrescentar algo a ela, sua parte estará tirada do livro da vida. Bem-aventurado aquele que lê e ouve, maldito quem acrescenta ou tira. Aí está, então você vê, essa é a parte perigosa, portanto, nunca acrescente nada, apenas deixe como está e vá em frente. O Espírito o revelará a você, se for humilde. Pergunte a ele, está vendo isso? Agora, é complicado. Jesus agradeceu ao Pai por dizer, eu te louvo, Pai, por ter ocultado essas coisas dos olhos dos rabinos e bispos e cardeais e superintendentes gerais e o revelou a crianças as quais aprenderam. Está vendo? Isso é o que desejam. É uma revelação de Deus que só pode vir, como ele disse ali, que os homens dizem que eu sou. Ele disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse, Simão, não aprendeste isso no seminário, ninguém te contou isso. Foi uma revelação
revelação do céu, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exatamente a revelação que Abel teve no princípio. A revelação foi então, ainda é a revelação, e sempre será a revelação. Isso. Agora, encontramos aqui que ela era uma mulher representa uma igreja, certo? Cristo vem buscar o quê? Uma noiva, mulher, virgem pura. E a velha mulher aqui afirmou que ela era a igreja de Deus, mas na realidade ela estava adornada com riquezas e pérolas e tudo mais, e tinha uma taça da imundície das suas prostituições, de modo que embriagou todos os reis da terra com seu vinho, certo? Agora vemos aqui que é chamada de Jezabel, e Jezabel, a coisa ruim que Jezabel fez, logo que ela assumiu o controle dos israelitas, ela os mandou para a morte, fez tudo o que pôde para construir seus altares, certo? É exatamente o que a Igreja Católica fez. Exatamente. Mas agora, vamos ler só um pouco mais. Isso vai chocar você. Às vezes, fica-se chocado quando se lê um pouco mais. Mulher que se diz profetiza. Agora, quando diz sou a única intérprete da palavra, é ensinar e a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aquele irmão que perguntou sobre a serpente a respeito de comer fruto no jardim do Éden, você pode ver o que é, não pode? Quando ele disse coma aqui, o que foi espiritualmente? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Que tipo de cama? Mundanismo. Exatamente o que ela é hoje. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso é entrar na grande tribulação. E ferirei de morte a seus filhos. Ufa! Seu o quê? Essa meretriz tinha filhos. Agora, Apocalipse 17. Quantos de vocês estavam todos aqui ontem à noite? Acho muito bem. Apocalipse 17, esta prostituta viu. A Igreja Católica foi chamada de prostituta e ela era a mãe das prostitutas. Não podiam ser moças, eram igrejas. Agora, de onde veio a Igreja Luterana? De onde vieram todos esses? De onde veio cada organização? Onde foi o começo disso? Laodiceia? Os Nicolaitas finalmente se tornaram isso. É exatamente a mesma coisa de novo. Não se pode evitar, irmão. Elias clamou contra isso em seus dias. João clamou contra isso nos seus dias. Sim, Senhor, não pensem em termos Abraão por pai, porque eles viram que Deus, essas pedras, pode gerar filhos a Abraão, está vendo? Não pode ser evitado. Agora, ela tinha filhos, a verdadeira Jezabel tinha filhos. Sim, Senhor, ouçam. Ferirei de morte a seus filhos. O que é a Igreja Católica? Seus filhos são denominações protestantes. Exatamente porque estão fazendo a mesma coisa batizado nela por seu estranho batismo, um batismo que não é escriturístico, apertando a mão em vez do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, em vez de Jesus Cristo. Apenas fazendo tudo o contrário à Bíblia, ainda. E eles vão direto para isso. O nome de sua filha era Atalia, Atalia. Jezabel, fez Atalia se casar com Jorão, o filho do rei de Judá, e logo os altares dos Baalins estavam em Jerusalém. Agora, não precisa ir para a história para provar isso, está na Bíblia. A filha deles, Atalia, casou-se com o filho de Josafá, que era Jorão, e suas filhas fizeram a mesma coisa que ela fez. Oh, meu Deus! Está vendo o que as organizações fizeram, irmãos? Voltaram por meio de Lutero e de outros, exatamente, se organizaram em vez de dar lugar ao Espírito Santo, e o Pentecostes fez exatamente o mesmo. Simplesmente não podiam deixar o Espírito Santo continuar do seu jeito e toda a luz que entra seja examinada pela palavra e siga em frente, mas não podiam permitir que o Espírito Santo os guiasse, tiveram que organizar e separar tudo, e mais que estava por vir, e voltaram direto e casaram com aquela coisa de novo. Exatamente, chegamos a essa era, quando chegamos você verá o que espera ali. Eles se casaram de volta com isso. Jesus disse aqui, esta Jezabel se autodenomina profetiza, e eu a lançarei no leito do mundanismo e também seus filhos ferirei de morte. Agora, que tipo?
com uma morte. O que é? Com que tipo de morte seus filhos são feridos? Veja, eles estão mortos agora, espiritualmente mortos, não têm revelação, conhecem sua organização, o catecismo, a doutrina da igreja, mas quando se trata de conhecer a Deus, alguns sabem tanto sobre ele quanto um Hotentote sabe sobre uma noite egípcia. É verdade, quando se trata de conhecer verdadeiramente o Espírito Santo. Eles querem chamar o Espírito Santo de adivinho ou diabo para discernir espíritos e expulsar os males. Bem, ele não pertence à nossa organização, esse grupo. Veja, eles simplesmente não sabem. Então, eles o chamam de só Jesus, algum tipo de santo rolador ou algo assim. Simplesmente não sabem. E esta próxima hora em que aquela coisa será exposta. Exatamente, Deus fará isso tão real quanto eu estou de pé nesse púlpito, porque Ele tirará seus filhos tão certo quanto eu estou de pé aqui atrás do púlpito. Deus no céu sabe disso. Se vocês creem que eu sou profeta do Senhor, servo do Senhor, ouçam-me, está próximo. Sim, Senhor. Seus filhos serão mortos com morte espiritual. Olhem para eles, frios formais. Ai, olha para o nosso... Não temos que falar sobre batismo presbiteriano. Sabemos que eles estão mortos faz anos. Quando Lutero teve seu reavivamento, justificação, se ele tivesse seguido este grande movimento pentecostal, de agora teria sido a igreja luterana. A luz teria vindo para a santificação, como Wesley seguiu, e Lutero não pôde seguir aquilo, não, Senhor. Já eram luteranos, então veio Wesley, depois que Wesley morreu, o que aconteceu? Organizaram e fizeram de metodistas, wesleyanos, primitivos, todos metodistas. Eles tiveram um grande revivimento quando introduziram a organização. O que aconteceu quando Pentecostes veio falando em línguas, trazendo a restauração dos dons, eles não podiam se mover. Eles chamaram de demônios. E o que a Pentecostes fez agora, mesmo que eles, bem mortos. Sim, Senhor, exatamente. Vou jogar seus filhos no leito da morte e vou matá-los. Bem, deixe-me ler isso aqui para que possa ver aqui. Acho que foi versículo 22. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela a grande tribulação. É o que está acontecendo. Agora, lembre-se, deixe-me parar aqui um momento. A grande tribulação, aquelas que vão estar lá, aquelas pessoas que são as virgens adormecidas, que não tinham óleo em suas lâmpadas, porém pertenciam a uma organização, gente boa, e uma igreja, mas vieram em busca de óleo, mas já era tarde demais. Vem, lançada na grande tribulação, entrará aí. Nisso, a igreja católica entrará, todas suas filhas entrarão com ela na grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras, não as crianças, filhos que estão ali, mas a igreja em si, são suas filhas, organização, não as pessoas que estão lá, como podres, católicos, batistas, presbiterianos ou pentecostais, me compadeço deles. Você é cristão? Bem, sou presbiteriano. Isso significa tanto quanto um porco com sela é um cavalo de corrida, então, o que mais você poderia fazer a respeito? Bem, absolutamente nada. Não quis dizer isso como piada, veja, não é lugar para piadas, esse é o Evangelho. Estão vendo? Eu só queria dar uma ilustração, mas é isso, vejam. Eles não têm nada a ver com isso. Eu sou pentecostal, não tem absolutamente nada a ver. Você pode pertencer a uma das muitas das suas organizações, mas você é um filho de Deus nascido de novo. Você realmente ama a todos de todo o coração, com toda a sua alma, ama a Deus. Não importa o que alguém faça com você, você se levanta e diz, como uma serra circular, isso mostra que o Espírito Santo se foi, e se é alguma vez que você o teve. Veja, se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, os de Jezabel. Agora o que Jezabel fez, casou sua filha lá com outro povo de Judá, lá dentro de Judá. Agora olhe para a aplicação espiritual. Talvez eu possa desenhar aqui. Agora observe muito bem. Aqui está Jezabel, Israel. Aqui está Judá, tipo diferente aqui, o outro. Josafá, que está aqui. Muito bem, agora, este foi Acabe. Aqui está Jezabel, bem aqui. Agora, ela veio aqui e fez com que todo Israel entrasse em idolatria. Isso é exatamente o que a Igreja Católica fez nos dias quando Constantino uniu os nicolaítas, o formal e o frio aqui em cima, a igreja e o paganismo
e fez uma forma pagã de cristianismo. Não quero ferir seus sentimentos católicos, mas sou responsável perante Deus. Isso é tudo que a Igreja Católica é. É uma forma pagã de cristianismo. Superstições e ídolos, tudo mais. É a pura verdade. É apenas a maneira pagã. É verdade, se estivesse morrendo agora, essa é a verdade. Os protestantes estão da mesma maneira, apenas outra categoria. Agora observe o que Jezabel fez. O diabo, então, ela estava tão exausta, usou suas filhas, uma filha nasceu, e a sua filha aqui, esse grande homem santo, e tomou e se casou com seu filho e trouxe a mesma coisa aqui de Josafá para esta região. Agora, os verdadeiros nicolaítas, os formais frios, desejavam aquela organização, entraram nisso por casamento, e agora observe a mesma coisa, levaram Jezabel aqui, a Igreja Católica aqui, leva a filha, suas organizações, e a casa com eles aqui, faz a mesma coisa com eles. Inferirá seus filhos em morte, morte espiritual. Eles se matam organizando. Quando menos pensam sobre isso, todo o espírito se foi. Diga-me, deixe-me perguntar aqui, qualquer historiador, eu sei que há 5 ou 6 deles sentados aqui, quero que venham e mostrem uma escritura, o texto da história, qualquer uma dessas igrejas que caiu, voltou à organização, tem se levantado novamente em reavivamento. Digam-me. Quando se organizaram, tiveram um avivamento depois de se organizarem. Não, Senhor, o Espírito os deixou. Estou incluindo Pentecostes. Quando as bênçãos pentecostais caíram e todos falaram em línguas, veteranos, grandes bênçãos pentecostais, coisas que caíram depois de um tempo, tiveram o que chamaram de Conselho Geral. O organismo está bem, mas não a organização. A primeira coisa que aconteceu é que não puderam resistir, tinham de voltar e se um filho de Satanás se organizasse. E então veio outra luz sobre o nome de Jesus Cristo. Então ficaram convencidos e disseram, bendito seja Deus, se você não tem o nome de Jesus, então você irá para o inferno. E nós temos, vocês não têm. O que fizeram? Morreram ali mesmo, fizeram uma organização disso, e em vez de permitir que a luz passasse pela igreja, automaticamente tomaria seu lugar, mas vocês se organizaram, que é isso? Filha de Jezabel, e todos morreram juntos. Agora quero perguntar, as Assembleias de Deus já se levantaram, os unitaristas, ou qualquer um desses, do grande avivamento unido? De maneira nenhuma, neste último reavivamento acabou de acontecer quando o Espírito Santo desceu do Rio, muitos anos dos que estão sentados em 1933, este grande culto de cura estava para acontecer. Ele disse isso iria por todo o mundo e não veio de nenhuma das diferentes organizações. Deus saiu daquelas esferas, ele levantou um pagão quase para iniciar esse avivamento, e veja o que fez, está vendo? Essas organizações, assim que se organizaram, morreram. Ele disse, vou matar seus filhos. Que coisa, eu sei que... Por favor, não sintam-se mal quanto que estou falando. Eu sei, digo, eu sou um vil hipócrita. Se eu não falar, Deus me responsabilizará por isso. E quero ser como Paulo. Eu não tenho medo de denunciar todo o conselho de Deus. Muito bem, muito bem. Agora, eles construíram altares em Jerusalém. Agora, quero ver. E quando Jezabel se casou com Acabe e trouxe imagens para Israel se curvar, e mesmo aconteceu com a doutrina nicolaíta, casando-se com o paganismo, tiraram Júpiter, colocaram Pedro e a Vênus por Maria, e, como a Bíblia diz, ela fez com que todo o Israel pecasse. Assim também a Igreja Católica com suas filhas que se casassem com uma organização, e a coisa toda é o pecado, como Jezabel com suas filhas. Muito bem, fazendo assim... Quando a hierarquia foi estabelecida e o Papa Bonifácio III, sentado em seu trono, eles tinham um Deus em um trono, não precisavam mais do batismo do Espírito Santo na igreja. Isso mesmo, tinham seus credos, formalidades, seguiram em frente. E quando a organização aceitou o mesmo dogma e acabaram com a liberdade do Espírito Santo na igreja, batistas, presbiterianos, metodistas e assim por diante, com certeza. E gradualmente os vemos murchar, morrer, como Jesus disse, sobre a videira. Agora, o Espírito Santo completo, com sinais e maravilhas, foi esquecido numa época passada. E eles ficaram ricos, como ela,
Então ela fez o mundo inteiro pecar, porque ela foi para todas as nações, ela e suas filhas. Isso mesmo. Agora observe, chamar agora em outra era da igreja. Observe, implorar aqui no final, trazer seu remanescente para o bem dos escolhidos. Sabe? Nenhuma carne se salvaria, diz, outros não. Conforme está escrito em Apocalipse 13:6, gostaria de entrar nisso um momento, que ele disse que esta mulher fez com que todos recebessem uma marca, esta besta fez com que todos recebessem uma marca, ambos pobres, grandes, quem quer que fosse, uma marca da besta, que era a Igreja Católica Romana. Isso, fizeram uma imagem, Apocalipse 13:14, fizeram uma imagem da besta. Acho que todos vocês estão lendo isso, se ainda não fizeram, mas vamos lá, Apocalipse 13:14. Enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizessem em presença da besta. Esta é a confederação das igrejas. Fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida, paganismo, da espada e vivia. Através do papado, da Roma pagã para Roma papal. Estão vendo? Imagine o que vai ser exatamente o que estão fazendo agora. Exatamente. Avançando nesta confederação de igrejas, todas as igrejas pertencem a esta organização, todas entraram nesse grupo, agora estão recebendo uma Bíblia. Papa João convidou todos a voltar. O arcebispo de Canterbury visitando. Quando você menos pensa a respeito, a coisa toda volta para a mãe, porque elas são prostitutas, para começar. Todos nós nos uniremos em uma grande causa de luta contra o comunismo. E eles não sabem que Deus levantou o comunismo. Posso provar isso na Bíblia. Até mesmo colocou em suas mentes que vingariam os santos do sangue que eles derramaram na terra. Deus organizou o comunismo exatamente como fez com Nabucodonosor. E para punir Israel, criou o comunismo e um dia vai varrer Roma do mapa. Exatamente, Deus disse que isso é certo. Eu sou contra o comunismo, é anti-Deus, claro, mas não preste atenção nisso, essa cortina de ferro, fique de olho na cortina roxa, leia o livro de Mártires de Fox, você verá isso. Agora vamos ver onde é, e você vê que ela fez com todos os ricos, pobres, recebessem uma marca, mas há um grupo que ela não podia tocar, sabia? Apocalipse 13:8, vejam. Deixe-me ler isso. E pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas, sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Essas são 7 montanhas, vimos ontem à noite. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão, e o dragão, que era o diabo escarlate, que ficou na frente da mulher para devorar seu filho, que era Roma. Todos sabemos, deu-lhe o seu poder, que o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. O papado toma o seu lugar, juntou-se ao cristianismo com os nicolaítas, e toda a terra se maravilhou após a besta. O catolicismo percorreu todas as nações sob os céus, como Daniel disse, sobre ferro misturado com lama e assim por diante. E vou lhes contar algo sobre isso de ferro e barro. Notou? Já citei naquela última grande conferência que teve aqui, quando Khrushchev tirou o sapato, bateu na mesa, havia 5 nações orientais reunidas ali, havia 5 nações ocidentais. Khrushchev liderou as nações orientais, Eisenhower liderou as nações ocidentais. 2 líderes principais, os 2 dedões do pé. Khrushchev na Rússia significa barro, Eisenhower na América significa ferro. Estamos no fim. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e essa é a nossa próxima mensagem aqui no tabernáculo. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Em outras palavras, Eisenhower tem
um grande nome aqui nos Estados Unidos, mas em Roma ele não é nada. Na Rússia, ele não é nada. Khrushchev é importante na Rússia, mas nos Estados Unidos não é nada. Existe um homem, no entanto, que é grande em todos os lugares, que é o Papa, certo? Vamos todos nos organizar e nos unir. E foi-lhe dada uma boca para profetizar grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, porque ensinando como doutrina os mandamentos dos homens soberbos, mas amantes dos prazeres que dão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, para blasfemar do seu nome, tomou Pai, Filho e Espírito Santo em vez do Senhor Jesus Cristo, estão vendo? E do seu tabernáculo dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder para sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Oh, 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 fundação do mundo. Nossos nomes, se algum dia estiveram no livro, foram colocados lá. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer primeiro. E todos que o Pai me deu virão a mim. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Este é o alimento, estão vendo? Mas o estranho, ele pode dizer: bem, acabei de entrar na igreja, sou tão bom quanto você, mas isso não é comida de ovelha. Este alimento de ovelha é situado em lugares celestiais em Cristo. Ele é tão maravilhoso, não é? Muito bem. Agora vamos terminar rapidamente porque o tempo acabou. Muito bem, agora vamos ver agora, eu tenho o versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Que tipo de doutrina era? Organizações, bispos, arcebispos e papas, estão vendo? Que não tem essa doutrina. Agora, a Bíblia, vimos ontem à noite que Israel, passando por Moabe, não eram nação, viviam na face da terra, era um povo livre, certo? Vagando em tendas e assim por diante. Grupos pentecostais são da mesma forma, verdadeiros pentecostes, vagando de um lugar para o outro, vendo? Muito bem. E todos quantos não têm essa doutrina, mas eles se organizaram, fizeram uma grande organização dela, tem isso e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Agora lembre-se que vimos onde estava o trono de Satanás ontem à noite. Fomos direto ao começo. Onde estava seu trono no início? Na Babilônia. E a Babilônia, quando a hierarquia, o rei sacerdote da Babilônia estava sendo caçado pelos conquistadores caldeus, ele veio a Pérgamo e fez seu trono. Ele mudou o seu trono da terra de Sinar para Pérgamo. Acabamos de ler isso na história ontem à noite. E agora ele começou ali, formou a Igreja Católica, que ainda é a mãe da Babilônia. Tudo bem. O trono de Satanás. E o trono de Satanás, digo-vos que outra carga não vos porei. Não haverá mais carga, só o que já tem. Esta pequena minoria que está lá, veja, está toda oprimida nessa era das trevas. Agora, foi cerca de 1.500 anos que passaram por isso, mas o que tendes, retende até que eu venha. Em outras palavras, ainda tem bênçãos pentecostais em seus corações. Segurem-se a isso até que eu venha para dar descanso para esta era chegar no tempo que segue. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Estão vendo essa igreja? O que acontecerá quando essa igreja da Era das Trevas se levantar para ser julgada contra aquele grupo pagão lá? Serão pisoteados. Esses pés de bronze vão pisar, eu digo isso a vocês. Eles os farão em pedaços, diz a Bíblia, e dá-lhe a estrela da manhã. Você sabe o que é isso, não sabe? Cristo é a estrela da manhã. Muito bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, que coisa. Não estão felizes? É um pouco tarde, tenho mais, vou continuar talvez amanhã à noite sobre esses 2000 anos aí. Ele é o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã. Ele é o mais belo
de 10.000 para a minha alma. É o lírio do vale, pois eu o vejo. Ele me salvou e hoje me guarda para si. Ele consola minha tristeza, tira toda minha ansiedade. Promete ficar comigo até o fim. Aleluia! Ele é o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã. Ele é o mais belo de 10.000 para minha alma. O amam? Oh, eu amo. Agora vamos adorá-lo. Todas essas palavras cortantes e a mensagem. Porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Ele não é maravilhoso? Eu o amo. Agora, as coisas que perdi estarão nos livros, claro, porque não podemos cobrir tudo sobre a igreja em uma noite. Baixei minha voz um pouco esta noite, porque estou um pouco rouco, mas ele não é maravilhoso? Há pessoas quase em todos os lugares cujos corações estão em chamas com este fogo que caiu no Pentecostes, que os purificou e os tornou limpos. Está queimando dentro do meu coração. Glória ao seu nome. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Aleluia! Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Estão felizes? Lembro-me de ter vindo de Chattanooga uma noite e o avião tinha pousado no Tennessee, em Memphis, e me colocaram lá naquele grande hotel. Me ligaram, disseram, o avião vai sair às 7 da manhã seguinte, e levei algumas cartas para o correio, voltando para casa, e havia escrito alguns dos meus amigos enquanto estava indo. O Espírito Santo disse, continua andando. Continuei, cheguei a uma vizinhança de gente de cor, estava ali de pé, disse, que coisa, já é hora do avião partir. E o Espírito Santo disse, continue andando, assim. Como ele fez lá na floresta aquele dia, apenas continuei andando e continuei. Acontece que eu olhei lá uns daqueles casebres que moravam os negros pobres, uma velha típica tia Gemima com a cabeça enrolada, a camisa de criança assim, e ela estava encostada e cantando um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Oh, aleluia! E o que quer, Senhor? Eu sou um dos tais, um dos tais. Você crê em ser guiado pelo Espírito? Sim, claro. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais? E isso foi há cerca de 14 anos. Eu estava olhando por cima da cerca, estava mais ou menos meio quarteirão dela e vi uma velha negra olhando para mim. E eu continuei, parei de cantar, comecei a andar, aproximei-me dela, havia grandes lágrimas, aquelas bochechas gordas, e ela disse, bom dia, pastor. Eu disse, como vai, tia? E eu me virei, e ela estava sorrindo, tinha um grande sorriso no rosto, disse, como sabia que eu sou pastor? No sul, sabe, pregador é um pastor. Disse, como sabia que eu sou pastor? Ela disse, eu sabia que estava vindo. E eu disse, como sabia? Me conhece? Eu disse, não, senhor. Ela disse, eu sabia que o senhor já ouviu a história da Sunamita? Eu disse, sim.
E ela disse, bem, ela disse, eu sou esse tipo de mulher. E o Senhor me deu um bebê, eu disse a ele que eu criaria, sou uma mulher pobre, lavo, trabalho para brancos, para me sustentar. Ele me disse que ele daria um bebê a mim, e disse que eu o criaria da melhor maneira que pudesse. Pastor, ele andou com más companhias, contraiu uma doença e a gente não sabia. Está em estado avançado, está morrendo ali dentro na cama. Disse, está inconsciente agora há 2 dias. E o médico disse, o coração já está comido, entrou na corrente sanguínea e danificou e não serve mais, está morrendo. Eu não posso suportar vê-lo morrer como pecador. Ele disse, orei, disse a noite toda e ele está inconsciente, não sabe de nada, tem sido assim por 2 dias. Disse, eu orei ao Senhor e para que me desse o bebê, como tu fizeste com a mulher sunamita. Eu disse, onde está o seu Elias? Disse, onde há algo para me ajudar? E disse, eu adormeci de joelhos e o Senhor falou comigo, é meu sonho, e disse, sai e fique perto da cerca, e um homem virá na rua usando chapéu marrom claro e terno escuro, e disse, ele vai falar com você. E ela disse, estou parada aqui desde o amanhecer e suas costas estavam molhadas de orvalho. Ela disse, eu ouvi com esse chapéu marrom claro. Ela disse, mas deveria estar levando uma pequena pasta. Eu disse, deixei no hotel, está vendo? Eu disse, seu filho está doente, disse, morrendo. Eu disse, meu nome é Brana. Eu disse, me conhece? Ela disse, não, senhor, pastor Brana, nunca ouvi falar do senhor. Eu oro pelos enfermos. E ela não estava interessada nisso. Eu queria que seu filho não morresse como pecador. Entrei, tinha uma cerca velha com ponta de arado como contrapeso para fechá-la. Talvez os nortistas aqui se conheçam. E é para manter a porta fechada. E entrei, uma pequena minúscula, uma porta, velha casa de 2 cômodos, parecia bem pequeno, chamamos de casa espingarda, um cômodo assim, para estar um quarto e tal. E a cozinha ali, e um lugarzinho caiado de branco, com tiras de madeira laterais, e tinha um papel de piche no teto, lembrando assim, com bolhas grandes, como orvalho em cima. Então, quando entrei, havia uma placa pendurada na porta e dizia, Deus abençoe nosso lar. Aqui no canto havia uma cama e outra aqui. Estava deitado um homem grande, não tinha tapete no chão, um rapaz grande, belo, boa aparência, acho que estava ali, pesava cerca de 77 ou 80 quilos e 1,83 m mais ou menos. Ele estava com o cobertor dizendo, e ela disse, o bebê da mamãe. Eu pensei, o bebê da mamãe. E ela tinha uma doença social, sífilis. E estava morrendo. E ela o beijou na testa, deu uma palmadinha assim. O bebê da mamãe disse, bem, isso tocou meu coração. Eu pensei assim, não importa quão no fundo esteja no pecado a pessoa esteja, ainda é o bebê da mamãe. Veja aí, não importa o quão ruim fosse, ainda era o bebê da mamãe. E pensei, Deus disse, uma mãe pode esquecer o bebê que amamentou, mas nunca te esquecerei, porque o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Está vendo como poderia ser? Ver essa mulher santa caminhando ali, vou lhe dizer, ela não tinha muito na casa, mas tinha algo que toda casa indiana deveria ter. Deus! Prefiro ter isso a uma grande casa e bela, com fotos indecentes e mulheres, todas essas coisas vulgares e obscenas. Uma velha Bíblia onde estava ali, aberta, com páginas amassadas, velhas. Eu olhei para ela e ela disse, o pastor vai orar por você, querido. Ele fazia, está escuro. Eu disse, o que ele está dizendo? Ele disse, ele não sabe. O médico disse, está fora de si, pensa que está num grande mar, remando num barco perdido. Isso é o que eu não consigo suportar, pastor. Ele está morrendo perdido. E ela disse, eu sei que veio para me ajudar, porque o Senhor me disse isso. Eu disse, vou orar por ele. Disse, talvez o Senhor o cure. Ela não estava interessada nisso, só queria que se levantasse e dissesse que estava salvo. Só isso, contanto que fosse salvo, não importa se ela tinha de sair de qualquer maneira, então algum dia, contanto que fosse salvo. Se pudéssemos ter essa atitude, e esse lar eterno agora, sabia que viveria com ele novamente. E se eu pudesse ouvi-lo dizer que está salvo, eu disse, vamos nos curvar. E ela se ajoelhou e eu peguei seus pés estavam suando frio e não poderia cobri-los com um cobertor, um pequeno cobertor fino ali que tinha sobre ele, e ele estava apenas usando os shorts longos, sabe? E então eles estavam puxando assim para cima, pensando que estava certo, e pegou ali, pensou que estava remando.
E ficava repetindo, está escuro, tão escuro. E tentou falar com ele, ele simplesmente dizia, está tão escuro, frio, puxando. Então eu olhei para ela um pouco, ela se ajoelhou ali e disse, tia, pode nos guiar em oração? Ele disse, sim, senhor, só ela e eu e o menino, e o Espírito Santo na sala, mais ninguém. Aquela santa senhora orou. Que coisa, quando ela falou com ele, notava-se que ela já havia falado com ele antes. Sim, senhor. Ela sabia com quem estava falando e disse, Senhor, não sei o que vais fazer, mas tudo é como o Senhor disse. Oh, que coisa! Oh, estou tão feliz que ele ainda é o mesmo Jesus que foi lá com aqueles santos lá. Ainda é o mesmo Jesus hoje. E não perguntei nada sobre a religião dela, se era batista, pentecostal ou o que. Isso não importava, não era da minha conta, estava apenas seguindo o Espírito Santo, o que estava falando para fazer. Queríamos ver o que ele ia fazer. Então nos ajoelhamos, começamos a orar quando ele terminou de orar. Quando ela terminou de orar, se levantou, beijou sua cabeça e disse, Deus abençoe, meu bebê. Então ela disse, agora poderia orar, pastor? E eu disse, sim, senhora. E na hora, eram cerca de 8h30, talvez 15 para as 9, eu estava a 2 milhas do avião, que ia partir às 7, sem saber quando poderia partir. Então, coloquei as mãos nos seus pés e disse, Pai Celestial, não entendo, deveria embarcar o avião há pouco, quase 1h30 atrás. Tu dizias, Andy, a única coisa que encontrei até agora, e ela disse que ela me viu chegando, e que eras tu, Senhor. Eu não sei o que fazer, a não ser colocar minhas mãos sobre o menino. E ele disse, oh, mamãe, ele disse, já há luz aqui. E em cerca de 5 minutos, ele estava sentado do lado da cama, com os braços em volta de sua mãe. Eu saí, corri até lá, peguei um táxi, corri para o hotel, peguei minha mala. Pensei que iria lá esperar, talvez tivesse que esperar 1 ou 2 dias, aqueles dias. Sabe como era difícil, depois da guerra, conseguir um avião. E pensei, terei de esperar uns dias, e eu entrei no táxi, corri no aeroporto. Quando entrei, disseram, voo 196 para Louisville, Kentucky, está partindo agora. Deus segurou aquele avião no chão para mim, assim. Oh, eu creio! Cerca de 2 anos depois, eu estava passando pelo trem ali, a caminho do Arizona, para uma reunião com o irmão Sheraton. Então, pegaram ali o irmão Mori, assim por diante. Então, quando eu fui lá, passei por Memphis, e o trem parou na estação. Sabe como eles entram na estação assim, e estava indo para o oeste. Então eu queria comprar um sanduíche que custava 60 centavos cada, e posso comprá-los por 10, 15 centavos em outro lugar. Esperei até o trem parar para comprar os sanduíches. Eu ia comprar um saco cheio de hambúrgueres, realmente jubileu. Eu pulei fora ali, corri rapidamente, cheguei a uma barraca de hambúrguer, olhando em volta. Então comecei a comprar alguns hambúrgueres e eu vi olhar, pastor, e eu vi um pequeno carregador, estava parado ali, piscando seus olhos assim, sabe? Você não me conhece? Eu acho que não, filho. Ele se aproximou e disse, deu uma boa olhada em mim? E eu disse, sim. Ele disse, acho que não conheço. Ele disse, eu o conheço, é o pastor Branham. E eu disse, sim, está certo. Já foi a uma das minhas reuniões. Não, senhor. Disse, lembra daquela manhã quando foi até minha casa e minha mãe estava... Oh, eu disse, você não é aquele? Ele disse, sou sim, sou sim. Eu disse, pastor, estou completamente saudável. E agora também estou bem e sou cristão, louvado seja o Senhor. Oh, estavam reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome. Foram batizados com o Espírito Santo e veio o poder para o serviço. E o que ele fez por eles naquele dia, ele fará o mesmo por você. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia! Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Não tem instrução, coisas assim. Então, estas pessoas não têm instrução, nem se gabam de coisas, fama mundana, mas receberam Pentecostes, batizados em nome de Jesus. E todos estão dizendo, por todos os lugares, que o poder dele ainda é o mesmo. E estou tão feliz por poder dizer que eu sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Aleluia! Um dos tais, um dos tais.
Podes tu também dizer, sou um dos tais. Venha, irmão, busque esta bênção, vai limpar o seu coração, vai tocar os sinos da alegria e vai manter a sua alma queimando. Oh, está queimando no meu coração agora. Oh, glória ao seu nome. É um gozo poder dizer que eu sou um dos tais. Agora aperte a mão de alguém na frente, atrás, em volta. Oh, um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia! Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Que é esta religião antiga começou aqui e goteja até hoje com o sangue de Jesus Cristo. Oh, que coisa! Oh, como eu estou feliz pelo Evangelho. Ah, sim, Senhor. Está pingando o sangue, pingando o sangue. Este Evangelho do Espírito Santo está pingando o sangue dele. O sangue dos discípulos, mártires até aqui, que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo, dele está pingando o sangue. Agora, que tipo de evangelho é? Como aquele que começou no Pentecostes. Veja, o primeiro que morreu por este plano do Espírito Santo foi João Batista. Ele o recebeu no ventre de sua mãe, você sabe, morreu como homem. Então o Senhor Jesus veio e o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. E ainda continua pingando. O sangue continua pingando. Este Evangelho do Espírito Santo, dele continua pingando o sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo, dele está pingando o sangue. Não se poderia organizá-lo. Tem Pedro e Paulo e João, o divino. Entregaram suas vidas por este Evangelho para que pudesse brilhar. Misturaram o sangue deles com os dos profetas antigos, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse ser pregada honestamente. Ainda está pingando, sim, pingando sangue. Este Evangelho do Espírito Santo, dele está pingando o sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo, dele continua pingando o sangue. Havia almas sob o altar clamando quanto tempo para o Senhor punir aqueles que fizeram errado, mas haverá mais que darão o sangue das suas vidas por este Evangelho do Espírito Santo e a sua fonte carmesim. Continua pingando sangue, sim, dele continua pingando sangue. Este Evangelho do Espírito Santo continua pingando sangue.
o sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo, dele está pingando sangue. Agora, desde o tempo de Pentecostes e os mártires do Pentecostes, de volta à igreja em Éfeso, Pérgamo, Tiatira, em Sardes, em Éfeso ou Filadélfia e mesmo em Laodiceia. E agora que o que aconteceria aqui? Como a Bíblia diz, tudo aconteceu e esta besta se levantaria nos Estados Unidos. Lembram da visão que foi lida aqui em 1933? Eu estava indo, a igreja nem estava construída. Eu não sabia que era uma visão, chamava-se êxtase, e eu era apenas jovem pregador batista. Por toda a minha vida eu tive visões. Peço a alguém que se levante e diga se alguma delas falhou. Nunca falhou, não pode, está vendo? Não falharão. E agora, quando comecei a escola dominical, caí em transe. Estávamos aqui na velha casa maçônica, no prédio Charlie Kern. Éramos um pequeno grupo e vi o presidente Roosevelt liderar o mundo em uma guerra mundial. Estava previsto. Eu disse... há 3 ismos: nazismo, fascismo e comunismo. Eu disse, quantos aqui se lembram? Eu disse, observem o comunismo, tudo vai acabar aí. Eu disse, Etiópia, Mussolini irá para a Etiópia, mas falhará. Eu disse, e vamos entrar em guerra com a Alemanha, mas a Alemanha será fortificada em uma grande pilha de concreto 11 anos antes da construção da linha Maginot. 11 anos. Eu disse, então, depois da guerra, finalmente a venceremos. Depois que a guerra acabar, a ciência vai inventar grandes coisas. Quando farão um carro e os carros mudarão continuamente de forma. Sabe como eles eram em 33? E ele disse ali, eles se tornarão como ovos e se parecerão com o ovo, porque eu vi uma rodovia super grande, carro descendo a estrada que não tinha volante, controlado por uma força, e agora o tem já. Eu disse, durante aquela época, eles estão permitindo que as mulheres votem. As mulheres, ao votar, finalmente vão... Eu disse, esta nação é uma nação de mulheres, é marcada por uma mulher, ela é uma mulher por meio de profecia em todos os lugares. E o número 13 está por toda parte da profecia. E eu falei, é país de mulher, ela tem liberdade aqui, ela estava para estragar tudo, ela é a ruína do mundo. E Roy tem suas cartas sobre isso, aquela grande mulher, todos os casos criminais. Eu examinei os detalhes de todos os casos criminais que foram cometidos nos Estados Unidos. Há uma mulher por trás, é a pura verdade, são mulheres imorais. E agora, então, eu disse, acontecerá que naquele tempo, durante esse tempo, as mulheres terão permissão para votar e escolherão a pessoa errada. Fizeram isso nesta última eleição, e o que iniciará uma fortaleza. Durante esse tempo haverá que uma grande mulher se levantará na América, lindamente vestida, talvez em parênteses, talvez a Igreja Católica. Digo entre parênteses, que quem comandar o poder vai dominar os demais nos Estados Unidos. Será bela de se olhar, mas será muito cruel no coração, quanto possa ser. Eu disse, eu olhei novamente e vi os Estados Unidos explodidos, não sobrou nada, e previ, então. Agora isso foi, assim diz o Senhor. E pensem, 5 dessas 7 previsões já aconteceram. A igreja assumirá o controle, a Igreja Católica, e a chegada do tempo do fim. E eu disse, pareciam como toras queimando, rochas voaram da explosão, os Estados Unidos inteiros parados, isolados desse jeito, pelo que eu podia ver onde estavam. E eu disse, predigo, de acordo com o tempo avançando, será em algum momento entre 33 e 77. E terá de apressar muito para acontecer isso. E estamos sentados em um barril de pólvora, amigos. Tudo está pronto. Mas nosso precioso Pai Celestial foi quem prometeu. Não é maravilhoso ser servo de Cristo? Todas essas coisas ele prometeu pensar. Temos o privilégio, e ele está morando aqui mesmo. Ele está conosco, conhece cada segredo do coração, sabe tudo sobre cada um. As chamas de fogo que atravessam os corações, sabe tudo sobre nós. Não estão felizes por estarem na minoria.
esta noite que retém a fé, porque seu comando é temer, não temas, pequeno rebanho, seu pai tem o prazer de dar-lhes o reino, e esta obra, se não fosse abreviada, nenhuma carne seria salva. Veja, estamos bem no fim do tempo. Pentecostais estão ficando frios, mornos, expelidos da boca de Deus. Só um pequeno grupo saiu daqui, só uns poucos. Mas daí virá, eis o noivo. E quando isso acontecer, cada uma dessas vigílias, cada vigília dessas vigílias, lembrem-se, as 7 vigílias, e estamos nessa última vigília, mas cada uma dessas virgens de lá até aqui se levantou. Amém. O que foi isso? O mesmo Espírito Santo. Então, quando a igreja entra, como vimos no domingo à noite, José, para se dar a conhecer a Israel, seus irmãos, ele despediu sua noiva, tudo, a mandou de volta para o palácio, e ele foi deixado sozinho com os judeus e disse, eu sou José, seu irmão. Coloque isso na escritura, onde diz que fizeram um dia de choro e cada um casa pranteou. Disseram, onde recebeu cicatrizes? Nas mãos e em suas mãos? Na casa dos meus amigos, aqueles que o traspassaram olharão para ele, e lá está ele, José. Ele disse, não, como disse José, não tem mais, porque Deus o fez para preservar a vida. O que é a vida da igreja? Os gentios, por amor do seu nome, para tirar um povo dos gentios. Estamos no fim, meus irmãos. Estamos aqui, bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar esse bom e velho hino como irmãos e irmãs pentecostais. Bem, eu sou um batista, mas se você tem bênção pentecostal, você é pentecostal. Muito bem. Muito bem. Bendita seja a união que liga o nosso coração em comunhão um com o outro, igual ao celestial. Agora ouçam, amigos, se há alguém aqui entre nós que em algum momento durante a jornada da vida um pouco de amargura entrou no coração, escute-me. Saia daí agora mesmo. Tire isso, nunca deixe nada. Yea, my people, I speak this hour unto thee, as my prophet has stood in the midst of thee and has declared my holy word. I speak unto thee even now by my spirit, saith the Almighty God. For I say unto thee, my people that out in this world tonight, yea, I have spoken days gone by concerning these things, even this very hour their great plans being made, yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour, for I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness, into the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of the world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged, says the Lord. Amém. 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 Senhor Jesus, te agradecemos por essas mensagens. Nos agita, Senhor, saber que não temos evitado, mas temos retido a fé. Oh, rogo, Deus, que o Espírito permaneça na igreja. Mantém-nos próximos um do outro, Pai.
Mantém-nos contigo e anda entre nós, Senhor, nesta última era do candelabro em que estamos vivendo. Sê nossa luz, brilha sobre nós nesses grandes tempos de trevas, Senhor, porque percebemos que o candelabro e as estrelas falam das trevas, mas, Senhor, estamos felizes por sermos filhos da luz, andando na luz de Deus. Não estamos amarrados à terra com essas coisas da terra, mas somos teus filhos. Muito obrigado por essas coisas. Agradecemos pelas mensagens, como confirmação da tua palavra, que sempre recebas honra entre nós, Pai, que nos guardes de toda a amargura da terra, mantém-nos santificados, que nossas vidas sejam puras e limpas e santas diante de Ti. Deixa o sangue de Jesus Cristo fazer isso por cada um de nós, Senhor. Remove de nós, se houver algo que não seja correto, remove, Senhor. Esta é a hora de nos examinarmos. Essas reuniões são para esse propósito, para sondar nossos corações. Tu disseste que aquelas chamas de fogo em seus olhos sondavam e conheciam a mente do coração. Certamente, Pai, aí tu falas conosco e fala para nos aprontarmos, para ficar preparados, que está chegando a hora. Oh, como te agradecemos por isso, Pai. Faremos isso com tudo que é em nós, por tua graça. Amém. Oh, vocês não o amam? Agora, se há um estranho entre nós, é assim que era no início. Quando Jesus estava na terra, ele disse, alguém lhe perguntou sobre um caso de casamento e divórcio, ou algo assim. Ele disse, no princípio não foi assim. Você tem de voltar ao princípio. Então, se no princípio era uma igreja pentecostal, ele é a videira, nós, os ramos, cada vez que a videira produz, uma igreja será uma igreja pentecostal, um ramo pentecostal. Exatamente como foi no princípio, vem todas as vezes. Agora, você poderia enxertar ramos nela, outros, e darão seus frutos. Poderia pegar uma laranjeira, colocar um limão nela, produzirá limões que vivem na vida da laranjeira. Coloque uma toranja ao lado dela e ela produzirá toranjas, que é uma fruta cítrica. Então, essas organizações, denominações presas e chamando-se cristãs, podem viver pela vida cristã, claro que sim, mas produzirão frutos denominacionais. Isso mesmo, porque estão presas assim. Se esse ramo alguma vez produzir, se essa videira alguma vez produzir o ramo, escreverá um livro de Atos depois. Essa é a pura verdade, porque foi o que aconteceu da primeira vez. Cada ramo que ela mesma produz dará laranjas, cada um. E a Bíblia falou, tinha 12 ramos nela. Oh, estou tão feliz por estar vivendo nesse ramo. Não está assim, Senhor? Oh, é maravilhoso. Muito bem, lembre-se de amanhã à noite, bem, a idade de Fila de Sardes, o advento da organização luterana, Martinho Lutero,